Fala, meu povo, o Ronald aqui de novo. E agora a gente vai continuar o nosso curso de eletricidade falando de um dos tópicos que mais caem no Enem. Na verdade, quando a gente tratou de eletricidade no primeiro e no segundo período, a nossa ideia era preparar vocês para o que está por vir, para essa parte da eletrodinâmica. E a partir de hoje a gente vai entender por que ela é tão importante e tão cobrada nos vestibulares. Então, vamos lá. Para começar, entendendo o conceito, a gente chama de eletrodinâmica a parte da física que estuda as cargas elétricas em movimento. Ronald, eu já ouvi falar alguma coisa desse tipo, mas não estou bem lembrado. Ó. Como eu sei que vocês voltam das férias com um pouquinho de amnésia precoce, vamos recordar algumas coisas. Primeiro, sobre cargas. A gente já viu em outros tempos o desenho de um átomo. O átomo ele é composto por 3 tipos de cargas dispostos em 2 locais. Nós temos nêutrons e prótons, que ficam dentro do núcleo. Ó, esse próton vermelhinho e o nêutron verdinho dentro do núcleo. E ao redor desse núcleo, orbitando em volta do núcleo, se movendo em volta do núcleo, nós temos a eletrosfera. E nessa eletrosfera é que estão os elétrons, que são as cargas negativas. Então, lembrando, tudo que é feito de matéria tem átomos. Tendo átomos, tudo tem prótons, tudo tem elétrons, tudo tem nêutrons. Prótons são positivos, estão lá no núcleo. Elétrons são negativos, estão na eletrosfera. O nêutron é neutro, então a gente não comenta muito sobre ele. Só que, olha o conceito que a gente acabou de dar para vocês. Se a eletrodinâmica é a parte da física que estuda as cargas em movimento, nós vimos que tudo que está dentro do núcleo não pode se mover. Essas cargas não têm como atravessar essa eletrosfera para poder sair ou para poder entrar. Ou seja, as únicas cargas que podem ter movimento são os elétrons. Então, aquela definição de eletrodinâmica, a gente pode modificar ela dizendo o seguinte, que eletrodinâmica é a parte da física que estuda o movimento dos elétrons. Tanto é que se você é um aluno atento, você já notou que sempre que a gente fala de eletricidade, eletrodinâmica, cargas elétricas, sempre vem esse elé, que lembra elétrons. É porque tudo da eletricidade é baseado em elétrons, porque eles são os únicos que podem se movimentar. Então, é por isso que a eletrodinâmica ela é tão importante. Ela vai estudar os movimentos desses elétrons e todas as causas e consequências desses movimentos. Beleza? Então vamos lá ver como é que esse elétron se mexe. Imagina o seguinte. Imagina que eu tenho uma lâmpada, né, ligada num fio e que eu quero acender ela na tomada, certo? Aí é como se eu desse um zoom nesse momento para a gente analisar o fio elétrico, perfeito? Se o fio elétrico ele tem matéria, ele tem átomos. Tendo átomos, ele tem prótons, tem nêutrons e tem elétrons. Só que a gente já viu que a única coisa que vai interessar para a gente são os elétrons. Então, deixa eu desenhar meus elétrons aqui, para ficar mais fácil. Pronto, está aqui meus elétrons, beleza? Quando esse fio está desligado da tomada, é lógico que a lâmpada não acende. Por quê? Porque os elétrons que estão dentro desse fio vão estar parados dentro dele. Se ele está parado, ele não gera a energia que eu preciso. Beleza? Aí você pode pensar, mas Ronald, qual é a diferença? O que é que vai acontecer com esses elétrons quando a gente liga eles na tomada? Bem, quando você força esses elétrons a entrar em movimento, e você faz isso ligando esse elétron na tomada, esse fio elétrico na tomada, a diferença basicamente vai ser você dá a esse elétron uma direção de movimento. Lembra que uma tomada, geralmente ela tem pelo menos 2 pinos, a história lá do positivo, negativo? A gente vai falar sobre isso depois, mas só para entender. Quando eu digo que um lado do fio é positivo e o outro lado do fio é negativo, olha o que acontece. Ó. Positivo,
negativo. O que é que eu estou informando para o meu elétron? Pense comigo. Aqui do lado da esquerda. Esse elétron aqui vai olhar para esse pedaço do fio e vai dizer, ó, vixe, ele é negativo. E eu também sou negativo. Negativo com negativo, a gente viu que eles se repelem. Então, a ideia desse elétron é querer se afastar desse lado do fio. Já do lado direito, o elétron que está lá vai pensar, opa, eu sou negativo. E desse lado do fio aqui está positivo. Positivo com negativo, opostos se atraem. Então, esse elétron vai começar a ser atraído. Olha o que aconteceu. Meus elétrons que antes estavam parados, quando eu liguei meu fio na tomada e eu dei a orientação de qual lado é positivo, qual lado que é negativo, eu criei um movimento nesses elétrons. A partir do momento que esses elétrons começam a se movimentar, que vão lá para dentro do meu aparelho, que passam pelo circuito do meu aparelho, é o fenômeno que ocorre e faz a lâmpada acender. Essa ideia, por mais simples que eu tenha passado aqui para vocês, é o conceito mais importante da eletrodinâmica. Ele é o que a gente chama de corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? De uma maneira simples, ela é o movimento ordenado de elétrons. Só para fixar, só faz sentido eu pensar em energia elétrica, movimento de cargas em eletrodinâmica, se eu pensar simplesmente em elétrons, porque eles são os únicos que conseguem ter movimento. Se os meus elétrons estiverem parados, eu não tenho efeito nenhum. Então, primeira coisa que a gente já sabe, eu preciso ter movimento e o único que pode se movimentar são os elétrons. Beleza. Só que olha para esse desenho aqui que a gente montou. Se eu pensasse no movimento desses elétrons, não me adiantaria os elétrons estar em um movimento aleatório. Por exemplo, se ao invés de ir para a lâmpada, esses elétrons quisessem ou ir para cima ou voltar para a tomada, em nenhum desses casos a minha lâmpada iria acender. Por quê? Porque o que faz ela acender é justamente a passagem desses elétrons pelo circuito da lâmpada. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que eu preciso de um movimento, mas esse movimento não pode ser de qualquer jeito. Ele tem uma ordem para ser seguido. Os elétrons vão de um canto para outro. Então, só é corrente elétrica quando eu tenho elétrons. Esses elétrons têm que estar em movimento, mas esse movimento não é de qualquer jeito. A gente diz que esse é um movimento ordenado, ou seja, ele vai de um lugar para outro, todos na mesma direção. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. Tranquilo? A última parte que falta agora é a gente calcular essa corrente elétrica. Eu sei que a maioria de vocês tem trauma na física, justamente pelas fórmulas e pela dificuldade de fazer essas contas. Mas vocês vão ver que essa parte é super tranquila, é muito simples. Vamos lá. Para calcular a corrente elétrica, primeiro a gente precisa de uma letra associar a essa corrente. E a gente usa comumente a letra I. Onde? O que é que tem a ver corrente elétrica com a letra I? Pode não parecer fazer muito sentido, mas é porque, na verdade, o nome correto é intensidade de corrente elétrica. Só que falar de intensidade de corrente elétrica, falar de corrente elétrica, ou eu que sou preguiçoso falo só corrente às vezes, dá tudo na mesma coisa, certo? Mas lembra, I se refere a essa corrente ou intensidade de corrente elétrica, beleza? Então vamos lá. O I, a corrente, ela vai depender de duas coisas. Pense comigo. Os elétrons que estão lá no meu fio, o que eles têm é uma carga. Então, quanto mais elétrons eu tiver, mais carga eu tenho. E a gente representa essa carga pelo ΔQ. Lembrando aí do nosso primeiro período, a gente viu que toda carga ela é sempre medida em coulombs. Então, a primeira coisa que eu preciso saber para calcular minha corrente
é quantos coulombs eu tenho, quantas cargas eu tenho. E isso depende do total de elétrons. A segunda coisa que a gente precisa saber é, opa, só é uma corrente elétrica, eu sei disso agora, quando os meus elétrons tiverem movimento. Então pensa comigo. Se a corrente tem a ver com o movimento desses elétrons, quanto mais movimento eu tenho para eles, melhor para mim. Então, quanto mais rápido os elétrons se mexerem lá no meu circuito, mais energia eu vou ter. Faz sentido. Só que a velocidade desses elétrons é tão alta, mas tão alta, que isso acabaria dificultando as nossas contas. Então, para não falar de velocidade, o que a gente usa, na verdade, é o tempo, que faz mais ou menos o mesmo efeito. Quanto mais movimento eu tenho, quanto mais rápido é o meu elétron, menos tempo ele gasta. Então, quando eu falo do tempo desses elétrons, estou falando de uma coisa pequena. Então, é mais fácil para mim analisar. Então, olha como é que fica. O que é a corrente? É as cargas em movimento, as cargas do elétron. E o que é que vai importar nesse movimento? Vai importar o tempo que o meu elétron demora para percorrer. E o tempo, como você já viu lá no primeiro ano, ele pode ser medido em horas, minutos ou segundos. Mas o padrão de medida é sempre o segundo. Beleza? Então, para calcular a corrente I, o que é que eu preciso? Vou pegar a carga em coulombs e dividir pelo tempo em segundos. O resultado disso é justamente a tal da corrente elétrica. E essa corrente elétrica, ela tem uma unidade nova. Quando a gente mede a corrente, a medida é dada em amperes. Quem brinca com eletricidade, né, com bateria de carro e moto, escuta muito, uma bateria é de tantos amperes, ou a amperagem daquela bateria é de 50, 60 e tudo mais. Pronto. Esses amperes, eles fazem jus à corrente elétrica, beleza? Então, olha como é simples. Quero calcular a corrente. Do que é que eu preciso, Ronald? Duas coisas. Eu preciso saber a carga e preciso saber o tempo. Se eu sei esses dois, me basta dividir. Carga pelo tempo é igual a corrente elétrica. Agora vamos para dois exemplos, para mostrar como isso é facinho de se resolver. Bora lá. No exemplo 1 temos aqui. Pela seção reta de um condutor de eletricidade, passam 1.500 coulombs a cada 5 minutos. Nesse condutor, a intensidade da corrente elétrica em amperes é igual a quanto? 0,08, 0,20, 5, 7,2, 120. Então, ele quer saber qual é a corrente. E ele já me diz que essa corrente vai ser medida em amperes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui de lado a fórmula. Corrente elétrica é igual a carga dividida pelo tempo. Beleza? Aí lá no texto, ó, ele diz que passam pelo condutor 1.500 coulombs. E a gente já aprendeu que coulomb é a unidade de carga. Então, já sei que o meu ΔQ vale 1.500. Outra coisa que ele informou é que passam 1.500 coulombs a cada 5 minutos. Olha que beleza. Se é a cada 5 minutos, eu sei que isso é tempo. Então, meu tempo é igual a 5 minutos. Beleza? Não. Por um motivo. Lembra lá do que a gente falou das unidades padrão? Toda carga sempre medida em coulombs. E essa parte está beleza. A corrente ela é medida em amperes. E essa parte está beleza. Só que o tempo, por padrão, ele tem que ser medido em segundos. E nesse caso, ele não me disse quantos segundos a gente tem. Ele me disse que são 5 minutos. Então, essa parte do tempo é tranquilo para você fazer, né? Só para relembrar. A cada 1 minuto, eu tenho 60 segundos.
Então, sempre que eu tiver alguma questão me informando minutos, preciso só multiplicar isso por 60. Do mesmo jeito, se a questão me dizer alguma coisa com tempo em horas, em 1 hora eu tenho 60 minutos, cada minuto eu tenho 60 segundos. Então, de horas para segundos, eu só preciso multiplicar por 3.600. Beleza? Então, fica aqui essa observação sobre como transformar o tempo para segundos. Se eu tiver minutos, eu multiplico por 60. Se eu tiver em horas, eu multiplico por 3.600. No nosso caso, ele me disse que era 5 minutos. Então, como cada minuto eu tenho 60 segundos, 5 vezes 60 dá 300 segundos. Agora sim, ó, minha carga medida em coulombs, meu tempo medido em segundos. Agora eu posso fazer minha conta. E olha como a continha é fácil. Corrente elétrica I é igual a carga dividida pelo tempo. A carga é 1.500. O tempo é 300. Para ficar mais fácil, 2 zeros em cima, cancela com 2 zeros embaixo. Então, eu tenho um I que é igual 15 dividido para 3 dá 5. 5 o quê mesmo? Beleza para você que falou 5 amperes. Então, o item correto é o item C. Corrente que passou por esse fio é de 5 amperes. Vamos para outro exemplo. Nesse segundo exemplo, um pouquinho diferente, mas é a mesma ideia. Olha o que é que nós temos. Uma corrente de intensidade igual a 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Ronald, o que diabo é seção transversal? Meu Deus, o que é que essa questão quer? Calma. Vamos ler ela de novo. Uma corrente elétrica de intensidade 5 amperes. Opa! Ele já está me dizendo aqui qual é o valor da corrente. 5 amperes. Vamos lá. Essa corrente, ela passa pelo fio condutor. Ele quer saber, determine o valor da carga. Então, o que a gente precisa calcular é a carga ΔQ. Como é que eu vou calcular a carga? Vamos terminar de ler. A carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Seção transversal, ele só quer dizer que é um pedaço do fio. Então, naquele pedaço de fio, passa quanto de carga? Dentro do tempo sempre de 1 minuto. Então, separamos nossas três coisas. Corrente a gente já sabe que é 5, o tempo a gente já sabe que é 1 e a carga que a gente quer descobrir, certo? Primeira coisa que eu recomendo, lembrar das unidades. Corrente tem que ser medida em amperes. Já está. Perfeito. A carga eu não sei ainda, mas quando eu calcular ela, eu sei que ela tem que ser medida em coulombs. O tempo sempre tem que ser medido em segundos. Então, eu só tenho que alterar isso aqui. 1 minuto é quantos segundos? 60, né? Então, eu posso dizer que, na verdade, meu tempo foi de 60 segundos. Tendo tudo ajeitadinho, tudo organizado, agora a gente faz nossa conta. Olha como é que fica. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Substituindo os valores. A minha corrente vale 5 e ela é igual. A minha carga eu não sei, vou deixar o ΔQ mesmo, sobre o meu tempo vale, não é 1 minuto, meu tempo vale 60 segundos. Beleza? Cheguei aí, eu gosto sempre de dizer assim, Ave Maria, tem conta? Cruz credo. Então, olha como é que fica. ΔQ vezes 1 é o próprio ΔQ. Só que agora, lá do outro lado, eu tenho 5 vezes 60. 5 vezes 60 dá 300. Então, eu digo que a carga que passou foi 300. Lembrando que toda a carga é medida em coulombs.
Então a carga que passou naquele fio foi de 300 coulombs. Facinho, né? Então, galera, essa foi nossa aula de hoje. No mais, prazer revê-los e até a próxima. Tchau, tchau.